Pode servir. Aí depois vê qual que é o coração que Deus precisa mudar. Entendeu? A história. A minha irmã, nós fomos adotados, né? Todo mundo sabe, cada um foi para uma casa, 6 crianças, eu sou a caçula. Porque a minha mãe morreu, deixou, nós não sabemos quem é os pais, né? Cada um com um pai diferente. Não sabemos quem é o pai. Minha mãe morreu, os filhos foram cada um para uma família, depois de passar pela FEBEM. Todo mundo já sabe da história. Quem não sabe, fica sabendo agora. Mas, tinha necessidade? 6 meninos foram tudo para a FEBEM. E lá foi uma mulher de coração bom, pegou e distribuiu essas crianças para cada família. Enfim, passou. Agora tá todo mundo casado, com seus filhos, tudo certo. E uns anos atrás, nós achamos uns tios e fomos lá, né? Por causa do meu irmão mais velho, que tem mais contato com ele. Fomos lá na casa deles e tal, dela, né? São duas tias. E fomos lá na casa dela e tal, ela não deu muita ideia pra nós e tal, quase nem recebeu a gente na casa e tal, aquela coisa toda. Lembro até hoje, o Ian era ainda pequenininho. Mas, enfim. Aí, essa tia agora tá passando mal, né? Minha irmã recebeu a mensagem que ela tá passando mal, tava até internada. E agora, minha irmã Andréia, vamos lá, porque ela disse que quer ver a gente. Os sobrinhos. Eu falei, quer? Tá. Quer ver a gente, só que os meus 4 irmãos moram em Belo Horizonte, e só eu e a minha irmã que mora aqui, né? A minha irmã no Vila Ipanema. E aí a minha irmã, vamos lá, Andréia. Aí, gente, entra a Carnal. Eu falei, eu vou ir lá, gente? Mas qual o sentido de eu ir lá? Nunca tive contato, nem ela comigo, nem eu com ela. Agora a mulher tá doente, quer ver a gente depois de doente. Mas enfim, conversando com a minha irmã, ela entra na mente da gente, vai e fala, não, vamos lá, e tal, e não sei o que, se for para evangelizar, para falar do Senhor e tal, aí já me pegou, né? Falei, então tá, então vamos. Fui falar com o bonito. Porque eu ia ter que parar meu serviço e parar o dele também, para me pegar o carro e ir lá, agora à tarde. E vou. Ele falou que eu não ia. Aí depois eu sentei com ele e falei, eu não tô querendo ir também. Mas não é sobre a minha vontade agora é uma missão, né? Vai que, né, ela tá velhinha, a mulher, né, tá precisando da nossa visita. Vai que a gente, né, fala algumas coisas que a gente não sabe, porque nós não sabemos nada da nossa vida. Eu, então, nada. Não sei nem quem é meu pai, pra onde eu fui. Eu não sei nem onde eu nasci direito, gente. Se eu nasci, se foi em Antônio Dias ou Belo Horizonte, não sei. A minha certidão tá em Belo Horizonte. Você vê que eu não sei nada da minha vida. Mas, enfim. E aí, então, combinei com a minha irmã de ir agora à tarde. Tinha combinado de manhã cedo, não deu, porque ele tinha cliente, eu não podia atrapalhar ele. Agora à tarde, falei com a minha irmã. Tem um outro compromisso, vou no compromisso, depois eu vou lá e busco a minha irmã e nós vamos. Mas aí a minha irmã também fala, né? Fala, André, você vê. Nós tinha não sei quantas tias. Como que deixa 6 crianças ir parar sei lá, nesse trem, né? Na FEBEM? Como que eu vou deixar meus sobrinhos, meus pais mortos, vou pegar meus sobrinhos, vou enfiar dentro da FEBEM, gente? Pensando nessa lógica, né? A gente fica com raiva mesmo, sabe? Deixa lá, quer saber não, deixa lá. E aí nós somos tudo, né? Nem que vocês esqueçam de saber do sobrinho nunca. A única vez que foi porque a gente foi lá procurar e tal. Mas agora, se a gente for parar pra pensar nessa hipótese, a gente não vai mesmo não, né? Não vai. Mas, como eu sempre falo, quando a gente tem a palavra de Deus guardada no coração da gente e na mente, o Espírito Santo lembra a gente e fala, é assim que eu ensino, né? É assim, em questão dos... A gente não pode pagar o mal com o mal. E é questão de consertar o erro, né? Meio que consertar, meio que... Eu falo desligar do mundo espiritual, algo errado, e ligar no mundo espiritual o certo a fazer. Então pronto, vamos lá. Aí a outra oposição foi meu marido. Não, você não vai não. Eu falei, e aí ele falou a mesma questão. A mulher nunca ligou pra você. E você vai lá e tal. Mas o homem é racional. Como a mim, eu sou racional e emocional também, gente. Quem me conhece sabe. Eu não é muita coisa que eu levo pro racional, não. Eu levo também, eu vejo emocional também. Eu vou na lógica. Na verdade, eu tento discernir a verdade, só isso. Mas aí, se for nessa situação, agora, então tem que ir. Então eu vou lá, entendeu? Vamos lá, vamos ouvir, né? Visitar, orar, que é o mais importante. Ministrar, sei lá. O que o Espírito Santo tiver para fazer. E eu falei, eu sempre falo que o Espírito Santo não deixa eu enfiar onde o Senhor não tá mandando. Eu falei que a minha irmã também foi, Isabel, aqui ó, eu não tô enfiando em coisa que Deus não tá mandando mais não, filha. Agora eu tô evitando. Porque a verdade é aquilo que você caça com a sua mão, você tem que resolver com a sua mão. Aí depois você vai querer colocar Deus na história, né? Sempre foi você que caçou. Então eu fico meio ressabiada. Eu já pergunto logo ao Espírito Santo, ó, se for, o senhor não deixa eu ir, não. Me impede e tal. Só que
isso aí não tem nem questão de se é, se não é, né? Porque olha, pra você ver a mulher. Nunca tivemos contato. Sabia que a gente existia, nós já fomos lá uma vez. E tal. É irmã da minha mãe, né? E agora, velhinha, adoeceu. E agora quer ver os sobrinhos, né? E aí como é que a gente vai fazer? Falar que não vai, né? Então, senão a gente acaba igualando também, né? Mesmo porque um dia eu vou ficar velha. Não que eu deserdei sobrinho nenhum. Sou apaixonada com todos os meus sobrinhos sabem que eu sou apaixonada por eles. E pode contar comigo qualquer hora. Qualquer hora eu sou a tia doida que eles têm, entendeu? Então é isso. Mas, vamos ver. Quando eu voltar de lá, eu conto como é que foi. Espero que seja denso. Eu e minha irmã. Lá em Fabriciano. Silvio Pereira 1, acho. Sei nem onde é. Eu falei, agora pega o endereço direito, para não ficar perdido também. Não, fala de novo, conta de novo. O homem perguntou se tinha... Eu não sabia, eu era pequenininho, não sabia o que é parente. Você eu tinha quantos gravei anos, isso. Eu devo que tinha 7 ou 6. 6 ou 7 anos. 6 pra baixo, Isabela. Pra baixo, não, pra cima. Quantos anos você tem? Eu tenho 51 agora. 51, então você tá com 5 anos mais velho que eu. 6 anos. Então, aí eu lembro que o policial perguntou Se assim... eu tinha ó, 2, você tinha 8. Então, mais ou menos isso. Tinha 8 anos. 7 a 8, eu devo estar no final dos 7. 7 para 8 anos. Aí ele perguntou assim, ó, o policial perguntou pra... Eu insisti em tudo, André, tava lá. Aí não, mas 8 anos dá pra perguntou entender assim, mesmo, agora faz sentido. Ele perguntou assim, ó, tem algum parente? Eu não sabia quem que era parente. Eu guardei isso no meu coração, ó, até eu entender de gente, saber. Oxe, o que é parente? E eu perguntava assim, o que é parente? E eu vivia isso na minha cabeça direto. O que é parente que nós não tínhamos? Quem que eles levou nós? Uai, ficou na minha cabeça. O que é parente? O policial perguntou o que é parente. Aí eles levou nós presos. O policial perguntou se tinha parente. Eles têm algum parente? Aí ela falou que não. Ela era parente, gente. A tia? Ela era parente. A tia? A tia Virgínia. Só pra ela que perguntou? Perguntou pra ela. Só pra ela? Mas não tinha a tia Virgínia. A minha mãe e a tia Virgínia moravam perto. Tia Virgínia é que matou ela. Aí o policial, ela falou com o policial que ela passou mal, que ela já tinha doença de Chagas. Eu escutei ela contando a história. Mas o Diniz gritava desesperado que ia... Um dos amigos do vizinho contou pro Diniz que elas brigaram e a tia Virgínia fez raiva nela, por isso que ela morreu. Um tal de Joãozinho. Pergunta o Diniz do Joãozinho pra você ver. É um rapaz chamado Joãozinho. Eles tinham um negócio de brincar assim, ó, paradinha, não sei o quê, não sei o quê. Aí só que esse Joãozinho chegou e falou assim, ô Diniz, eu tava lá, quase chegando em casa, quando eles deram a notícia da morte. O Wilson tava segurando minha mão e da Ângela. Nós tava pequeno, o Wilson tava levando nós e o Diniz lá na frente. O Vinícius chegou assim, ô Diniz. Falou assim, paradinha. Não, dá licença, não tô brincando com isso, não tô brincando. Tô falando sério, sua mãe morreu. Frustra. Aí o Diniz, mas saiu de 1000 correndo e largou nós pra trás e o Wilson que levou nós. Quando nós chegamos lá, tava mesmo. É o que o André falou, tava no chão, numa tábua lá, caída no chão. Sabe? E tinha tanta gente, um monte de gente. Todo mundo lá e custava passar. E os policiais, morreu, ela já tinha doença de Chagas. Ela já uai. Agora uma discussão, né? Saber, Né? Esses casos assim, graças a Deus que nós éramos tudo criancinhas. Porque se fosse no mínimo um adolescente soubesse umas histórias dessa, a vingança... não é? O Wilton não é o Diniz, né? O Diniz, que era o mais velho, se ele já lembrou, por isso que ele entendeu que eu tinha levado. medo da ameaça do dia, que eu escutei. Ele gritava, os policiais seguravam ele assim na mão, ó. E ele, eu vou te matar, você pode esperar. Quando eu crescer, eu vou trabalhar, vou comprar um revólver e vou te matar. Será que elas se agrediram, Isabel? O Diniz. Será que elas chegaram a agredir uma a outra? Mas será que Não sei, meu pai, minha filha. Eu sei que tava lá. Eu sei que tava lá, mas o El. Eu não vi sabe briga, até hoje? não, uai. Ele conhece quem é? Sabe? Quem? Ele sabe. Diniz? Sabe? É a tia Virgínia. Ela tá lá e ele cuida dela agora. Ele não ouviu a história, Isabel? A história que a tia Virgínia brigou com a minha mãe. Ah, Aí, minha mãe não aguentou, porque já tinha doença. eu já entendi. Aí ela infartou. Mas a tia Virgínia ficou como se nada tivesse acontecido. A polícia chegou, ela conversou, tudo lá. Então, assim, até aquele momento... Até A Virgínia morava com a sua mãe? tipo assim. Ela morava com a nossa mãe ou morava Não, com ela a morava vizinha, só que era assim, era Era barranco. vizinha. Já era Casada? casada, tem barranco com a casa embaixo e a casa em cima? Era favela, André. A favela tinha assim, ó, esse barraco embaixo, não tem um barraco em cima? Do barranco? Um barraco em cima? A Virgínia morava no barraco em cima e nossa mãe embaixo, nós morávamos embaixo, do barranco. E elas brigaram por causa de cerca. Tem à toa, né? Por causa de cerca. Há pouco tempo, quase que Diniz briga com Virgínia por causa de cerca. Por causa de um pedaço de cano atravessando o terreiro. Pois bem, tô aqui chupando uma manguinha, cheguei agorinha, né? Comi já tudo que tinha.
Tinha feito uma broa, terminei de comer ela. E tô comendo uma manga aqui. Agora. Mas então vou finalizar a história aqui pra vocês. Vai me ajudar a comer? Mas o que aconteceu? Cheguei lá, ela tem doença de Chagas, né? E na verdade todos eles têm a doença de Chagas, os irmãos, né? Mas o que é mais interessante é que ela não é minha tia. Ela é prima da minha mãe. A minha mãe mesmo não tinha nenhuma irmã. Por quê? Porque a minha avó teve ela, só ela, né? E ela morreu no parto da minha mãe. Gente, que doido. E aí, a tia dela, que no caso é a mãe dessa mulher que eu fui lá agora, achando que é minha tia, a mãe dessa mulher pegou a minha mãe pra cuidar. Então, quer dizer, é a tia da minha mãe que criou ela. Essa mulher, então, é prima da minha mãe. Então, todas essas tias que a gente achava que era tia, não era tia, era prima da minha mãe. A minha mãe era filha única, que a mãe morreu no parto dela. Gente, socorro. Aí ela foi adotada pela tia, né? A tia já tinha, acho que uns 6, 7 filhos, não sei. Tinha muitos filhos. A minha mãe só foi mais uma filha que estava lá no meio delas, né? Então, quando a minha mãe morreu, também com doença de Chagas, minha mãe morreu. Tanto a minha mãe como as outras primas da minha mãe, no caso essa também que é prima, tá com a doença de Chagas também. E todas elas, eu só sei que pensei assim, eu vendo essa história toda, elas contando lá, minha irmã ama. Oh, meu Deus do céu, minha irmã. Não é questão de ama. Minha irmã, ó, nossa, já tem muitos anos que a minha irmã fica na cola, querendo saber disso, querendo saber daquilo, quem é o pai, quem não é, que deixou de ser, onde mora, deixou de ser e tal. Mas a história é triste. Porque a história, como que a minha mãe morreu? Porque a minha mãe comprou uma casa, um lote, não sei. E aí uma das primas dela, que agora não é irmã mais, minha mãe não tem irmã. Uma das primas dela, discutindo com elas lá sobre lote, a minha mãe infartou e morreu. E um dos meus irmãos, que era os mais novos, porque era assim. A nossa guerra agora é que ninguém sabe a verdadeira idade que a gente tem. Eu sei porque eu sou a caçula, eu era caçula, então tá tudo certo. Quando pegou eu tinha só 2 aninhos só. Mas os outros irmãos, né, acaba que foi registrando em idade, né, que não era na época que nasceu, sei lá, confusão. Mas enfim, o que tá em jogo agora é que ninguém sabe quem é pai de quem, né? Só do meu irmão mais velho que ele sabe quem é o pai dele, que é um policial. Aí essa suposta tia falou que não, todos os pais dos filhos da Maria minha mãe, era policial. Eu falei, não, então ela pegava policial. Mas aí a minha irmã não concorda. E minha irmã fala assim, não, ela não sabe não, André, ela não lembra. Minha irmã começou não era assim não, era assado. Minha irmã, ela, acho que ela tinha 8 anos. Ela lembra de muita coisa. Eu lembro de nada, graças a Deus. Por fim, resumindo, o que eu fiz? Depois de ouvir toda a conversa e tal, do jeito delas contou, que eu não lembro de nada, graças a Deus. Eu falei, posso orar? Na hora, eu despedi, então, da gente despedindo, falei, posso orar? Quero orar pela senhora, quero orar pela nossa. Pode, tal. Tava ela, o marido dela, eu e minha irmã. Mais que depressa. Orei, quebrando toda maldição, toda herança, renunciando toda herança. Senhor, eu não quero nenhum tipo de herança. A minha herança agora é da parte do Senhor Jesus Cristo. Tudo que o Senhor conquistou para mim de herança nas regiões celestiais, eu ligo agora em nome de Jesus. E desligo toda a herança maldita, toda a herança vindo da parte ruim, parte do que a gente nem sabe, né, que tem, nada. Eu estou renunciando tudo agora, eu e a minha irmã Isabel, e agora nós estamos trazendo, ligando nas regiões celestiais, todas as heranças que o Senhor conquistou na cruz. Então eu abençoo agora, a partir de agora eu abençoo toda a minha geração, a geração da minha irmã, a geração do meu irmão. Fui minha filha, nem que... Não, eu não tenho paciência. Mas se é pra saber, que saiba e já desliga rápido. E o pior não é isso não, gente. O pior é que elas, né, no caso ela e as outras irmãs delas não são então minha tia, né? Acaba que eu nem sei, prima segunda que fala, né? Ela, no caso, ela é prima segunda minha, que é prima primeira da minha mãe. Mas o interessante é que, ouvindo as histórias das irmãs dessa mulher que eu fui lá hoje, tudo ladeira abaixo. Tudo ladeira abaixo. Sabe? Os filhos. Nossa, maioria. E eu, assim, os meus irmãos também, né? Todos temos histórias bem difíceis. Nós, 6.
temos histórias difíceis também. Mas assim, olhando as histórias que elas contaram lá, eu falei, Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela paternidade do Senhor sobre a minha vida. O Senhor mudou a minha história. O Senhor transformou maldição em bênção na minha vida. Na vida da minha irmã também, né? E nas nossas vidas, né? Que ficamos órfãos, que a minha mãe morreu cedo também. Ela morreu de parto, graças a Deus eu sou a última. Mas não matei minha mãe, não, né? Foi no parto, não. Ela foi, mas eu... E era o meu maior medo, gente. Eu tinha um medo muito grande de morrer e deixar meus filhos tudo pequenininho. Muito. Eu tinha um medo muito grande por causa da minha mãe, né? Ah, graças a Deus, não. Minha vida, Deus está preservando. E hoje eu entendo que a minha vida está na mão do Senhor. As minhas heranças, minhas histórias não estão se repetindo na minha casa, na minha família. Minha história foi mudada. Porque eu lembro que eu tinha 13 anos de idade. O Senhor usou uma mulher de Deus e virou, assim, tomou ela, né? Em mistério. E aí o Senhor usou, através da vida dela, falando, eu que sou seu pai e a sua mãe. Porque eu tava com 13 anos, muito revoltada, falando por que eu não tinha mãe, por que eu não tinha pai, né? Eu tinha um pai e mãe adotivo e tal, mas eu queria ter pai e mãe igual todo mundo e tal. Na adolescência de 13 anos, entrei na revolta. E aí Deus usou essa mulher, tomou ela, né? Ficou com toda a autoridade, falou assim, eu sou sua mãe e seu pai. Falou várias coisas, e no meio dessas várias coisas, me exortando. Ele falou, eu que sou seu pai e a sua mãe, eu que cuido de você. E até hoje, o Senhor cuida de mim como um pai mesmo. Eu não sinto falta de pai. Hoje eu tenho esse entendimento. Muito, muito bom, tá? O Senhor me dá coisas como um pai. Elas contando lá que, entre elas, né, tem uma irmã que não conversa com a outra. E elas nunca se combinaram, brigam muito. E aí elas contando lá. Que é tal, muito barraqueira, muito isso, muito aquilo. Aí eu fico pensando, gente, imagina, minha mãe sozinha, não tinha uma irmã, não tinha nada, morando na casa da tia, com as primas, né? Assim como quando ela pegou uma certa idade, foi tendo filhos, e passou a morar sozinha, conseguiu um lotezinho, porque era favela. Aí você fala assim, sua mãe conseguiu uma casa. Eu falei, não, minha mãe conseguiu uma, não era porque era favela, conseguiu um cantinho dela lá, e ainda foi fazendo filhos, 6 filhos, né? Ninguém sabia mesmo de quem eram os homens, não, porque ela mesmo cuidava da vida dela. Ela mesmo cuidava dos filhos, essa mulher contando que a minha mãe não dava os filhos pra ninguém. Ela mesma trabalhava durante o dia, cuidava dos filhos. Mas os filhos também eram, os meus irmãos, né, eram independentes, trabalhavam na feira, ia na feira ajudar o povo a carregar negócios, os 2 mais velhos. Que mais velho também, era todos 6, de 10 anos pra baixo. Então, eu com 2, e o mais velho com 10, estourando 12 anos, sei lá. E é essa a minha história.